Bom dia! Começando a nossa aula de número 132, tá? E hoje eu vou pensar junto com você sobre como que a gente faz para treinar o nosso coração. Essa semana nós estamos aqui estudando juntas sobre o Salmo 1, tá? E sobre a rota para a felicidade. Ontem a gente viu 3 erros que a gente não pode cometer. Se você cometer os erros que eu expliquei aqui ontem, isso vai atrapalhar, vai roubar a felicidade do seu coração, vai impedir você de viver a vontade de Deus. E hoje nós vamos ver aqui juntas, tá? Sobre o que é que a gente precisa fazer, como que a gente faz para treinar o nosso coração, tá bom? Fala pra mim, você que tá aqui ao vivo comigo, você vai me responder 2 coisas. Primeiro, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, coloca pra mim, tudo ok? E a segunda coisa é se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? Conta aqui pra mim, por favor. Outra coisa, tá? Já pedi pra você falar pra mim se você é novata ou veterana, certo? E agora, você que tá vendo aqui o replay dessa aula, tá? Tem 2 coisas que eu quero pedir pra você. Pode comentar também se você é novato ou veterano. Os comentários que você faz aqui nesse vídeo no YouTube contam muito para o algoritmo mostrar o vídeo para mais pessoas, tá? E aí, você que tá vendo o replay, você tem que fazer 2 coisas. Dar o like no vídeo, tá? E se inscrever aqui no canal, tá? Para você receber os avisos sempre que eu postar vídeos novos, tá bom? Então, deixa eu ver quem tá aqui ao vivo comigo. Polly, Pastora Dalva, Rosilane, ó. Todo mundo diz que tá tudo certo. Yara também, Simone, Manu, Ana Karine, Cantídia, Val, Vanusa, Lídia. Sejam todas bem-vindas. Bom dia. Ó, tem gente novata aqui. Deixa eu ver aqui. A Márcia Santana, novata. Yara também. Aline, novata. Peraí, tinha mais alguém aqui que passou rápido, não consegui ver. Ó, a Polly também tá a primeira vez aqui. Então, vai falando pra mim. Eu quero dar as boas-vindas pra você que chegou aqui, ó. Gil também, novata. Coloca aí pra mim assim, novata, tá? E Nara também. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem como é que eu posso dizer? Um combinado que a gente faz aqui. Você que é novata, que tá aqui a primeira vez, vou explicar tudo pra você, tá? Primeira coisa, a gente sempre tem um hábito de compartilhar essa live aqui, compartilhar essa aula com o máximo de amigas possíveis. Então, pega aqui esse avião, chama as suas amigas pra virem pra cá, tá? E você que tá aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar pra você, explicar como é que funciona o nosso estudo, como é que você vai aprender o máximo de coisas possíveis aqui. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Tanto você que tá conseguindo ver já aqui ao vivo, né? E você também que é novato, que vai ver pelo replay, tá? Aqui nesse Instagram, o nosso foco é o quê? O meu foco é treinar você pra ser uma mulher mais sábia. Esse Instagram aqui, o Priscila Lima, ele é um dos braços da nossa empresa. Eu sou a Pri, sou casada com o Técio e eu e meu esposo, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, certo? Na nossa empresa, nós treinamos pessoas para serem mais abundantes. A gente faz isso de várias maneiras diferentes. A gente tem treinamento específico para quem é empresária, para quem é empreendedora e quer melhorar o negócio usando as mídias digitais, as redes digitais, em outro perfil. A gente tem o trabalho do meu marido, que é mentor, tá? E que ele faz mentorias individuais, participa da mentoria em grupo comigo. E aí o foco dele é ajudar você a alinhar, tá? A sua vida emocional com a sua vida espiritual para você destravar e viver o seu propósito. E tem a minha parte, que sou eu, Pri, que tô fazendo aqui com você, que o nosso aqui é Clube da Luluzinha, tá? Aqui é só para mulheres. E o meu foco é treinar você para ser uma mulher mais sábia. Como que eu faço isso aqui? A gente tem as nossas aulas, que são gratuitas para você começar a estudar a Bíblia comigo aqui, tá? Que é sempre de segunda a sexta-feira, aqui mesmo no Insta, tá bom? Sempre às 10h07. E aí, além disso, para quem quer avançar, para quem quer aprofundar nos estudos, Pri, eu amo as aulas gratuitas, mas eu quero mais. Eu quero o seu acompanhamento mais de perto, quero entender o método que você usa, eu quero aprofundar, eu quero entender ainda mais da palavra. Eu já comecei a estudar, mas eu percebo que eu preciso de mais. Eu quero andar com as minhas pernas, eu quero abrir a Bíblia e saber para onde ir. Então, para isso, a gente tem
os nossos cursos avançados, certo? E tem um curso específico que é para quem quer estudar a Bíblia, que ele tá com uma novidade maravilhosa, que é o Mapa da Fonte, mas eu vou falar mais dele aqui no decorrer da nossa aula, certo? Então, bora lá, vamos fazer aqui o nosso checklist diário. Você já clicou aí no avião? Já chamou as suas amigas para estar aqui? Já compartilhou com todo mundo, tá? Ó, o Tess já colocou aqui. Convida pelo menos mais 20 amigas, tá? Aqui a gente brinca que tem 2 tipos de alunas. Graças a Deus aqui só tem as alunas Rio. Como assim, Pri? Você que é como um rio, você é uma mulher que é generosa. Você pega aquilo que você recebe e você não guarda só pra você. Você deixa aquilo que você recebe, seja de Deus, seja de outras pessoas, você compartilha, você passa pra frente. E tem aluna, tem mulher por aí que é represa. Como assim, Pri? Ela fica lá guardando. Ai, não vou, achei esse conhecimento aqui, esse negócio, esse versículo na Bíblia, vou guardar só pra mim. Você como uma represa. Só que quando a gente é uma represa, tá? As coisas não fluem. Deus não tem pra onde derramar mais. Então, você que tá aqui comigo, com certeza é uma mulher que tá decidida a ser um rio, a receber mais de Deus. E aí, por isso, nós treinamos para ser mulheres generosas. A minha ação de generosidade hoje é estar aqui com você compartilhando o que eu estudei do Salmo 1. E a sua parte é pegar aqui o avião e chamar mais gente para cá, tá? Você precisa do seu material, precisa que você esteja com a sua Bíblia nas mãos. E aí, já abre no Salmo 1, tá? Que é o capítulo que a gente está estudando aqui toda essa semana. Ontem nós estudamos o versículo 1 e hoje nós vamos estudar o versículo 2. Vale, Pri, que estranho. Uma aula inteira só em um versículo? Isso mesmo, tá? Você vai ver que tem muita coisa em um versículo. A gente aprende um monte de coisa diferente, tá bom? Então, bom, pega a sua Bíblia, pega também o seu caderno, tá? E enquanto você prepara o seu material, vou só lembrar do que foi que a gente viu na aula de ontem. Ontem a gente entendeu que é a felicidade. Entendemos que esse salmo aqui ele vai falar de 2 caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. E aí ontem a gente viu sobre 3 erros que quando nós cometemos, eles nos afastam de Deus. E aí você fica longe de Deus, longe do propósito e da vontade de Deus. E consequentemente, você vive uma vida que não é feliz, tá? Porque, Pri, qualquer pessoa pode viver o propósito, independente se ela conheça Deus ou não. Isso não é real, gente. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós somos criadas para a glória de Deus, imagem e semelhança de Deus. E o ser humano, seja ele quem for, tá? Ele só vai conseguir cumprir esse propósito quando ele é reconectado através de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz foi para quê? Para livrar a gente do pecado, para que a gente pudesse ter acesso à vida eterna, mas principalmente para que a gente voltasse a ter relacionamento com o nosso Pai e voltasse ao propósito original, aquele que foi o que motivou Deus a nos criar, a criar a humanidade. Lá quando ele fez o Adão e a Eva, lá no Éden, certo? Então, ontem a gente viu os 3 erros. Pri, quais são os 3 erros? Me fala aí, só para eu me lembrar. Andar segundo o conselho dos ímpios, que é o quê? Você ouvir outras opiniões, tá? Que não sejam baseadas na palavra, certo? É você se deter no caminho dos pecadores, é você gastar o seu tempo, investir, na verdade, é desperdiçar o seu tempo naquilo que não vai edificar a sua alma, o seu coração. E o terceiro é se sentar na roda dos escarnecedores. Pri, sentar na roda dos escarnecedores é só quando eu sento em roda de fofoca, em roda de piada pesada? Não. Sabe, às vezes tem mesas erradas em que aquelas pessoas, o problema delas é que elas não permitem que você sonhe. Tudo que você fala para aquela pessoa, ela diz, mulher, mas isso não vai dar certo. Mulher, mas tu pensa grande demais, tu sonha grande demais. São pessoas que nos amam, mas elas não conseguem apoiar o projeto de Deus na nossa vida. Quem aí já teve o desprazer de sentar numa mesa dessa? Infelizmente, acho que quase todo mundo já sentou. E aí a gente tem que aprender a selecionar as mesas que a gente senta. Pri, quer dizer que eu não vou ser mais amiga dessa pessoa? Não, quer dizer que você vai ter cuidado, vai proteger o seu coração. Se tem alguém, por exemplo, tá? Que sempre que você conta alguma coisa pra ela, ela tem
sempre um negócio negativo, ela tem uma crítica, mas ela nunca tem uma solução, preste atenção. Às vezes você está compartilhando a sua vida, compartilhando os seus sonhos com a pessoa errada, tá? Então, ontem a gente viu 3 coisas que nós não devemos fazer. E aí, hoje, o tema da nossa aula é como treinar o nosso coração. Por quê? O meu coração e o seu coração, ele foi criado por Deus. O projeto original de Deus está onde? Está lá no Éden, tá? Lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que é o quê? Que eu e você, a gente seja a imagem e semelhança de Deus. Só que qual é o problema? Adão e Eva fizeram o favor, tá? De cometer o pecado, de escolher se rebelar contra Deus. E por causa disso, o dodói do pecado entrou no nosso coração. E todas as pessoas, todo ser humano que nasce na terra, com exceção de Jesus, que foi concebido através de um milagre que é Deus, todo mundo nasce com pecado. Ele é o único que nasceu sem pecado, tá? Então, o pecado, ele adoece o nosso coração. E aí, você vem para Jesus, tá? Você conhece a Cristo, mas a sua mente e o seu coração ainda estão com muitos hábitos velhos, com muitos hábitos do velho homem, tá? O que Paulo ele diz lá no Novo Testamento? Ei, galera, você precisa se despir do velho homem, dos hábitos do passado e se revestir de Cristo. Desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Esse trabalho você não faz sozinha. A gente faz com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, Paulo ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Ai, não, Pri, é mentira branca. Gente, olha, não existe esse negócio de mentira branca, não. Já fica aí pra você que diz, ai, não, Pri, assim, não é que eu não menti, eu só não contei toda a verdade. Omitir também é pecado, também é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Eu tô usando aqui um exemplo específico para você entender, tá? Existem coisas na nossa vida que elas não andam, que você não consegue destravar porque você está tentando viver o reino de Deus, tentando viver a vontade de Deus, mas segundo a sua maneira, segundo os hábitos antigos. Pri, me dá mais exemplo de hábitos que pode ser que eu ainda carregue da minha vida antiga. Hábito da mentira, da reclamação, da murmuração, hábito da preguiça, da negligência, tá? Então, são vários hábitos que a gente tem que abandonar para viver aquilo que Deus tem para nós. E aí, por isso que é tão importante a gente treinar o nosso coração. Vocês estão entendendo até aqui, tá? Fala aí pra mim, coloca aí o símbolo do foguinho. Quem tá entendendo, manda aí o símbolo do foguinho, tá? Então, bora lá. A gente vai estudar hoje o versículo 2. Eu vou ler o Salmo 1 todo e aí a gente volta para ver o versículo 2. Enquanto isso, vocês vão botando aí o foguinho para eu saber se vocês estão entendendo ou não, tá? Ó, Kelly ligada. Gessamine também, Eunice, já estão tudo aí botando o símbolo do foguinho. Boa, tá todo mundo entendendo. Vão comentando aí. Ó, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse foi o versículo que nós estudamos ontem, certo? Versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Essa semana aqui eu estou estudando com você para ensinar você como que você vai fazer para que tudo na sua vida seja bem-sucedido, ok? Versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, tá? Então, a gente já viu sobre as duas coisas que a gente não pode cometer, os dois erros. E aí, a felicidade abundante, ela vem para quem tem um andar puro, livre da paquera com o pecado. A gente não pode ficar flertando com o pecado. Meio que 90% da nossa vida ali com Deus
e 10% ali tendendo para o pecado. A gente tem que ter muito cuidado, tá? De qual é o caminho que a gente está escolhendo. E Pri, como que eu faço para escolher o caminho da pureza? Como que eu faço para andar no caminho do justo e não no caminho do ímpio? Treinando o seu coração. E aí ele vai explicar como que a gente faz isso aqui no versículo 2. E aí antes disso eu quero ler só com você Salmo 119, versículo 9. Como poderá o jovem viver uma vida pura? Que todo mundo é jovem, de 0 a 100 anos. Todas nós somos mulheres jovens, tá? Como que a gente faz para viver uma vida pura? Seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Então, como que você faz para treinar bem o seu coração? Como que você faz para ter uma vida que agrada a Deus, olhando, entendendo que a sua Bíblia ela é um mapa? Às vezes a gente olha a Bíblia só como uma caixa de promessas. E aí a gente quer pegar lá da Bíblia só as coisas boas, tá? Tem gente que faz seleção de versículo. Ai, não, Pri, eu não gosto de ler números porque eu acho complicado. Não, eu acho Levítico chato, Pri, aí eu pulo. Não, genealogia eu não leio. Ei, a gente precisa parar de ser igual aquela criança, né? Já viu criança pequena que não come verdura? Que a mãe tem que ficar catando as coisas do prato, senão o menino não come? Quem aqui já passou por isso? Eu já fui a criança e hoje em dia eu tenho um menino que aqui e acolá eu tenho que fazer uma forcinha para ele comer verdura. Você já é uma mulher adulta. Não cabe mais a gente ficar dizendo, essa parte da Bíblia eu gosto, essa parte eu não gosto. Por quê? Porque se você viver a sua vida baseada só nas coisas boas, só nas promessas, você vai deixar de perceber que para cada promessa existe um princípio atrelado. E aí tem gente que conhece todas as promessas, mas não vive nenhuma. Por quê? Porque não pratica o princípio. Então não adianta você buscar conhecimento, buscar um pastor, buscar uma igreja, buscar uma live, buscar mensagem no YouTube que fale só o que agrada o seu coração. Eu sempre repito aqui pra você, eu, Pri, não estou aqui, tá? Pra falar minha opinião, pra falar o que eu gosto, pra falar só o que eu sei que vai atrair mais seguidores. Gente, eu sei que se eu fizesse aqui uma live só falando de promessa, só falando de coisa boa, que Deus tem isso, que Deus tem aquilo, né? Só escolhendo os versículos certos aqui da Bíblia, ia ter aqui 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi que nós precisamos amar a palavra de Deus como um todo. E eu não posso ser uma pessoa mentirosa com você e dizer assim, não, mulher, vem pra cá, que no reino de Deus é só promessa, tu vai só receber. Não existe isso, tá? O reino de Deus, ele tem a graça, ele tem o favor de Deus, tem a bênção, mas existe o princípio. Então, pra gente viver uma vida pura, a gente precisa seguir o mapa. Porque é a Bíblia, certo? Por que tem tanta gente que está se sentindo perdida? Porque não conhece nada do mapa, não sabe nem o que é promessa, nem o que é princípio, não tem nem ideia do que está na Bíblia. Tá aí com a Bíblia fechada dentro de casa, tem anos, pegando mofo, pegando poeira, não sabe para onde vai. E também porque tem gente que fica catando verdura da Bíblia. Ai não, Pri, eu vou meditar só em Salmos, só em Provérbios. Mas, gente, até no Salmo, até nos Provérbios, tá? Existem coisas para você obedecer. Existe promessa e existe obediência. Então, a gente precisa ler o mapa como um todo. Esses dias eu estava revendo uma das aulas do Mapa da Fonte e tem uma coisa que eu falo lá que eu quero trazer essa imagem aqui para você, tá? Você que ainda insiste em ler só os pedaços da Bíblia, qual é o problema? A Bíblia toda, ela conta uma história só, que é a história de Deus. Inclusive, a Bíblia não é sobre mim, não é um livro sobre você, tá? A Bíblia, ela é um livro sobre o caráter de Deus, sobre quem ele é e sobre qual é o plano dele, o que é que ele está fazendo. Então, a Bíblia toda, ela é uma grande história. E aí, ela é como se fosse um grande quebra-cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça de 1.000, 2.000, 5.000 peças? O que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai começar a montar um quebra-cabeça grande? A gente olha a caixa. A gente pega a caixa que tem a foto do todo ali montadinha. A gente olha. A gente deixa aquela caixa do quebra-cabeça ali do lado e vai procurando as pequenas peças e vai encaixando. É isso. É essa figura que eu quero que você entenda que a Bíblia é.
Não tem como você montar a imagem do todo olhando só para uma pecinha, só para um versículo. Então, por exemplo, tem gente que pega aquele versículo que está lá em Filipenses que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí sai andando por aí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, usando como se fosse um pensamento positivo. Só que não lê o capítulo todo. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Eu sou fraco. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu sou uma pessoa que as lutas elas tentam roubar a minha paz, mas eu me ajoelho diante de Deus. Eu confesso a Deus as minhas ansiedades. Ele guarda o meu coração. Sabe? Então, quando você pega só um versículo, só palavras soltas, você corre o risco de ficar mais confusa do que de entender realmente a vontade de Deus. E aí você fica perdida. Por quê? Porque você não sabe ler o mapa. O último exemplo aqui para você entender qual é o problema de você não entender a Bíblia, não olhar para a Bíblia como um todo. Imagina que você vai num supermercado, num shopping aí da sua cidade, que você ainda não tem segurança no caminho. O que você faz se é você quem está dirigindo? Você vai lá, coloca no Waze, coloca no Google Maps, mas coloca no mapa. A gente não tem coragem de ir em outro bairro da nossa cidade sem ter um mapa. Ai não, Pri, porque eu posso pegar trânsito. Se eu não colocar esse mapa, eu posso me perder, posso entrar pela rua errada. Eu vou perder mais tempo e pode ser que eu nem chegue ao meu destino, que eu pegue uma rua completamente errada e eu vá no sentido oposto. Quem tá entendendo isso, tá? Você não tem coragem de ir na igreja, de ir no shopping da sua cidade, de ir no médico, de sair da sua casa para resolver uma coisa sem um mapa. Ou sem um motorista, uma pessoa que você tenha confiança que aquela pessoa sabe o caminho. Mas a gente quer caminhar rumo à eternidade sem conhecer o mapa. Olha que loucura! Você tem medo de perder meia hora da sua vida, mas você não tem medo de perder anos andando no caminho errado. E eu preciso falar disso aqui com você hoje, por quê? Porque eu, Pri, mesmo conhecendo o mapa, já fiquei anos e anos e anos com anos da minha vida perdido, entre aspas. Por quê, Pri? Porque Deus tinha me chamado para um propósito, mas eu não permitia que Deus treinasse o meu coração. Eu não queria saber da vontade de Deus, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Aí tá você aqui hoje, às vezes, talvez angustiada, se sentindo perdida. Muitas vezes, quando a gente não entende o sentido da nossa vida, a gente se sente desanimada. Por quê? Porque você está perdida, não sabe qual é o seu propósito. E a revelação do caráter de Deus, da vontade de Deus, tá aqui, ó. Bíblia. Abrir a Bíblia e ler, tá? Então, né? Nunca mais, você que tá aqui ao vivo comigo, você que tá vendo essa aula gravada, você nunca mais vai parar para pensar na Bíblia do mesmo jeito. Eu quero que você pare e pense. Isso aqui é um mapa que vai me levar para a vontade de Deus, que vai me levar para ser a árvore, tá? Que tá lá no versículo 3, que é o que a gente vai estudar amanhã, mas para você ser essa árvore frutífera, certo? Então, bora lá. Aqui no versículo 2, o que ele diz? Antes, essa pessoa, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. Se essa pessoa... ontem a gente viu que a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com aquilo que não edifica o nosso coração. E aqui ele está dizendo que a pessoa que vive na rota certa, a pessoa que decidiu entrar no caminho estreito, viver a rota da felicidade, de acordo com a vontade de Deus, é aquela que tem prazer em estar com a Bíblia, tá? Então a gente precisa ter prazer em estar com Deus, prazer em buscar na palavra de Deus. Pri, mas eu não entendo. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre, ele é aquele que abre a nossa mente, que abre o nosso coração para entender mais de Deus. E aí tem algumas coisas, alguns obstáculos que a gente precisa vencer. Então, por exemplo, talvez o seu obstáculo hoje seja a inconstância, a falta de concentração, ou até mesmo, porque eu abro, mas eu não entendo, tá? Então, a gente precisa parar e pensar de uma forma prática. Como que eu vou resolver isso, tá? Às vezes, a gente está esperando vir como é que eu posso dizer? Descer um anjo do céu para resolver um problema que somos nós. Então, por exemplo, como que você vai se concentrar na Bíblia, na palavra de Deus, se você está lendo com o celular do lado? Aí o celular fica apitando, apitando, apitando. É óbvio que a gente vai
se desconcentrar, tá? Então, para mudar o nosso caminho, nós precisamos de um mapa que nos oriente. E aí, ter prazer na palavra de Deus é o quê? É a gente tirar a questão do, ai, Pri, é cansativo. Ai, Pri, isso é uma obrigação para mim. Ai, Pri, não, isso aqui é só... Eu tô fazendo porque, assim, a Pri disse, né, que eu tenho que fazer, vou só dar aqui um ok. Não, gente. Estar com a palavra de Deus, quando você senta com a sua Bíblia, você está na presença do próprio Deus. A Bíblia ela é o único livro que você lê junto com o autor, tá? Então, Jesus, ele diz o quê? Lá em João, capítulo 1, o que João diz acerca de Jesus? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele era o verbo, ele era o logos. Então, a Bíblia, ela é o verbo, ela é estar com Jesus. Ler a palavra de Deus, tá? É ouvir a voz de Deus para a nossa vida. A Bíblia, parar para ler a Bíblia não é uma interrupção do nosso dia, não. Precisa ser a nossa melhor parte. Então, por que às vezes a gente... Ai, Pri, eu não consigo me concentrar, eu fico com sono. Muitas vezes a gente deixa a Bíblia para, se der tempo. Quando eu fizer todas as coisas, eu paro para ler, Pri. Eu também, algumas vezes eu faço isso, gente. Eu falho, eu não sou perfeita, não. Mas, vou contar para você. Todas as vezes que eu tô num dia super ocupado e que eu digo assim, ai, não, eu vou só responder aqui esse e-mail. Não, eu vou só sentar aqui e ver esse negócio do trabalho, já eu volto a ler a Bíblia. Qual é o resultado disso? Passo o dia todo e não leio, tá? Então, a gente precisa ter prazer na lei do Senhor. E aí, uma coisa muito que eu falo sempre lá dentro do mapa da fonte. Aquilo que a gente faz primeiro, tá? Aquilo que você dá prioridade, aquilo que você encontra o tempo e faz aquilo acontecer, é aquilo que representa o que vem primeiro no seu coração. Para aquilo que é importante, a gente dá um jeito, encontra tempo. Ai, Pri, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Desculpa a sinceridade, mas não falta pra gente tempo. O que falta pra gente é organização. Então, por exemplo, ontem eu não consegui sentar e estudar a Bíblia como eu gosto sempre de fazer. Em silêncio, com calma, com tranquilidade, né? Gastando ali o tempo que eu me programei. Não consegui, ficou aquele negócio atropelado, desconcentrado. Ai, Pri, quer dizer que ontem você não fez porque você não tinha tempo? Ontem eu não fiz como deveria fazer, porque eu não me organizei, eu não priorizei. E aí eu passei um dia com muita desorganização. Então é isso que a gente precisa entender, ter prazer na palavra. É a segunda coisa que ele diz aqui, ó, é que ele medita na sua lei de dia e de noite. Presta atenção, não basta você ler o mapa. Você precisa saber interpretar esse mapa, tá? Digamos que você pega aqueles mapas antigos, né? Você precisava entender de cartografia. Você precisava, por exemplo, saber o que é esquerda, o que é direita, o que é leste, o que é oeste, o que é norte, o que é sul. O que às vezes a gente se engancha num Waze, né? Ele diz assim, em tantos quilômetros vire à direita. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu tenho problema com medir distância, né? De tamanho, às vezes eu tenho problema com senso de direção. Eu penso esquerda e falo direita, vou trocando, tá? Então, às vezes, se a gente não tem o hábito de ler aquele mapa, de meditar, de aprofundar, tá? Você, às vezes, pega o caminho errado. Você tá até lendo, mas faltou atenção, né? O Waze diz, entra pra esquerda, você entra pra direita. Segue em frente, aí você vai e dobra, por quê? Se distraiu. A meditação, ela é o quê? Você pegar aquele versículo da Bíblia, por exemplo, nós estamos aqui juntas meditando, Salmo 1, versículo 2. Tô espedaçando, esmiuçando ele aqui para você, certo? É você pegar e ficar com aquele versículo durante o seu dia pensando, concentrada. Vamos pensar aqui comigo, ó, no que é que você tem investido os seus pensamentos. Como assim, Pri? Muitas vezes a gente anda ansiosa porque o nosso pensamento está focado no problema, numa dívida, numa pessoa que olhou errado pra gente. Vocês estão entendendo? Manda aí o símbolo do foguinho para saber que vocês estão entendendo. O que tem ocupado o seu pensamento? Uma pessoa, quando ela está ansiosa, é o quê? O pensamento dela está só nas coisas do futuro. E aí gera ansiedade no coração dela. Uma pessoa que está com depressão, o que é? Excesso de passado. Ela está sempre
relembrando aquilo que aconteceu, trazendo à memória o que traz tristeza, não o que traz esperança, tá? Então, qual é o segredo aqui que ele dá pra gente ter uma vida de paz? Pra gente ter uma mente direcionada para a vontade de Deus. Ocupar a sua cabeça com coisa boa. O que é que anda ocupando aí a sua cabecinha? Ah, não, pra minha cabeça tá ocupada com a música que eu vi lá no TikTok e o negócio não sai da minha cabeça. Pois é. Vamos ocupar. Eu sei que tem umas músicas, né, que a gente escuta no meio da rua, numa loja que passa, um carro de som, gruda assim na cabeça igual um chiclete. Eu queria que versículo grudasse na nossa cabeça desse jeito, tá? Então, bota um louvor aí, vai ocupar sua mente com coisa boa. Se você alimenta a sua cabeça só de lixo, o seu coração vai virar um entulho. Você vai ficar ansiosa, você vai ficar nervosa, você vai ficar com medo. Então, Pri, eu tô nesse estado. Eu tô muito ansiosa, tô com muito medo. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Cortar da sua vida tudo aquilo que alimenta esse medo. Tem gente que morre de medo, mas senta pra assistir aquele jornal policial que só tem notícia ruim. Só mostra gente morta, gente assaltada. Só coisa ruim, não tem uma notícia boa. Mas quer vencer o medo assistindo esse tipo de coisa. Não vai funcionar, gente. Então, anota aí no seu caderninho. Alguém escreve aqui pra mim que eu vou deixar fixado. Meu coração não é um lugar de entulho. O meu coração não é uma lixeira. O seu coração, a sua cabeça não foi feito para guardar coisa ruim, para guardar entulho. Deus, ele criou você para ter um relacionamento com ele. E aí, por isso que a gente precisa meditar na palavra de Deus. Esse versículo aqui, tá? Ter prazer na lei do Senhor, prazer em obedecer, ocupar a mente com as coisas de Deus, ele é o caminho da gente viver uma vida com felicidade, tá? E aí, a Bíblia, ela precisa ser o quê? A Bíblia, a gente precisa ler a palavra de Deus, certo? Ótimo. Pri, já tô lendo a Bíblia, comecei, às vezes eu não entendo muito, tô aqui, mas já tô lendo. Glória a Deus, você já deu o primeiro passo, tá? O segundo passo que você precisa dar é subir de nível e começar a entender. Então, eu, Pri, por exemplo, levei muitos e muitos anos para conseguir entender o que eu lia. Por quê? Porque eu comecei a ler a Bíblia quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade. Então, eu não tinha repertório, eu não tinha conhecimento das coisas que aconteciam para conseguir entender muitas coisas que eu lia. Mas ainda assim, glória a Deus pela minha mãe, que começou a me treinar lá quando eu era criança. E aí eu fui crescendo, fui melhorando. Só que mesmo mais adulta, já adolescente, tinha coisas que eu não conseguia entender, tá? Porque faltava um método de estudo, faltava algo. Então eu levei anos e anos e anos, sentando, lendo, anotando, errando, acertando. Achava que um versículo queria dizer uma coisa e o versículo queria dizer outra, tá? Anos e anos e anos. Para o quê? Para conseguir entender a Bíblia. E aí, você que está aqui comigo, você não precisa gastar esse mesmo tempo. Por quê? Porque Pri, o chamado de Deus para a minha vida é o quê? Treinar você para ser uma mulher que lê a Bíblia, que entende a palavra de Deus e principalmente que aplica. Porque se você só lê, só entender e você não aplicar, você vai ser o pessoa que é tipo sábio na teoria e não existe sabedoria sem prática. Não tem como você ser uma mulher sábia sem você colocar em prática. Aí eu peguei todos os anos que eu passei de estudo, todos os livros que eu li e parei, pensei uma forma lógica de como eu já fazia e foi aí que nasceu o Mapa da Fonte, tá? O Mapa da Fonte é um curso que eu fiz somente para mulheres que o quê? Que querem entender mais da Bíblia. Mulheres que amam estudar a palavra, mas Pri, eu quero ter mais profundidade, eu quero entender melhor, eu quero não só chegar aqui e ouvir o que você está falando, mas eu quero ser uma mulher que tem segurança para transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Ai não, Pri, eu tenho vergonha, não quero transmitir a palavra de Deus para ninguém, não. Só que você é mãe, você é esposa, ou vai ser um dia, pelo menos dentro da sua casa, tá? A gente precisa o quê? Como é que eu posso dizer? Discipular os nossos filhos, tá? E para você ser uma mulher sábia, você precisa
conhecer a palavra de Deus. Deixa eu ver quem foi que colocou aqui. A Sil, ela lembrou o versículo que está lá em Provérbios, se não me falha a memória, é o 9 e 10, que ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que você não vai, como que você vai ser sábia se você não tem o que é esse temor ao Senhor? É o relacionamento com Deus da maneira correta. Só que como eu vou me relacionar com Deus que eu não conheço? Como eu vou servir, adorar, entender? Como eu vou obedecer um Deus que eu não sei nem o que ele está querendo para mim, tá? Então, o lugar para a gente fazer isso é o quê? Com a palavra. E aí, as minhas alunas que estão aqui, né, que já são as veteranas, elas sabem que eu sempre falo aqui o quê? Da vitamina BO. Bíblia e oração. Então, para você, Pri, eu tô amando aqui esses estudos. Cheguei agora, tô aqui na aula gratuita, mas eu já tô gostando. E eu quero avançar. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero avançar. Então, vem comigo para o mapa da fonte. 2 motivos para você entrar no mapa da fonte hoje, tá? Primeira coisa, a gente ainda tem alguns cupons liberados para você entrar com uma surpresa, algo especial para você. Você precisa falar comigo no direct, tá? E segundo, a gente vai vamos começar na próxima semana o desafio do mapa da fonte. Como que vai ser esse desafio, Pri? Vai ser válido para todas as alunas, as que já estão lá e as novas que entrarem no período. Eu vou acompanhar você, checar cada checklist, cada aula, para você começar e terminar. E lá dentro desse desafio, a gente vai eleger a melhor aluna e vamos dar um presente para ela. Tessa, eu já posso falar qual que vai ser o presente da melhor aluna? Deixa eu ver se o marido autoriza, que aí eu já mostro, né, qual vai ser o presente da aluna que vencer lá o desafio dentro do mapa da fonte. Deixa eu ver se ele responde, tá? Ó, a Josi colocou aqui, o mapa da fonte tem sido um divisor de águas na minha vida. Pri, como que eu faço para ensinar a Bíblia para os meus filhos? A melhor coisa é você você saber a Bíblia para você conseguir explicar, você viver. Primeiro a gente precisa entender, depois a gente precisa aplicar e viver. E aí a gente vai ter conhecimento e autoridade para passar isso para os nossos filhos. De uma maneira leve, de uma maneira segura, de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui o presente para mostrar para vocês. Espera aí que ele tá aqui debaixo, um monte de coisa. Ó, a aluna que ganhar o desafio, tá? Lá dentro do mapa da fonte, a gente vai dar uma Bíblia de estudo igual a minha, ó. Cadê? Quem foi que colocou aqui? A Gabi acertou, ó, tá? Uma Bíblia de estudo. Pri, o que é que eu faço para participar do desafio? Tem que ser aluna do mapa da fonte, tem que seguir as regras que vão estar lá. Então, 2 motivos para você entrar no mapa da fonte hoje, tá? Aproveitar o cupom surpresa e aproveitar a data limite para entrar lá no desafio. Pri, eu já sou aluna. Fica tranquila que você que já é aluna, é só você, eu vou explicar lá no grupo hoje como é que você vai fazer, tá? Pri, quero entrar no mapa da fonte. O que você vai fazer? Você vai falar comigo no direct, que eu vou liberar o link, tá? O link não tá... Ai, Pri, se eu clicar em algum botão lá no teu perfil, eu vou achar o link do cupom especial? Não. É só para quem vier e falar com a gente, tá bom? Então, ó, esse aqui foi a nossa aula 132, com o estudo do versículo 2 sobre o meio, caminho, pra gente encontrar essa vida feliz. Pri, e amanhã o que a gente vai estudar? O resultado. Qual é o resultado de você viver o versículo 1 e de você viver o versículo 2 do Salmo 1? O que a Bíblia fala sobre isso, tá? Como que eu vou conseguir, quais são os resultados? Qual é o fruto que eu vou colher de eu viver uma vida focada na palavra de Deus, uma vida que não escuta o conselho dos ímpios, mas que foca onde? Na Bíblia, ok? Vamos fazer o nosso print de hoje, ó. Vou até pegar aqui de novo a Bíblia que vai ser o presente, que é para vocês lembrarem do desafio lá do mapa da fonte, tá bom? Faz o clique. Compartilha nos seus stories, ó. Fica ligado o seguinte, hoje no e-mail eu vou liberar para vocês o resumo da aula 1 de ontem, tá? E da aula 2 em formato de texto para você que tá lá no e-mail. Vou colocar
os versículos que eu falei, tudo direitinho lá para você salvar. Você precisa ficar de olho no seu e-mail que hoje, 9 horas da noite, eu vou liberar o resumo da aula 131 e da aula 132. Vai sair junto para você, vai chegar lá no seu e-mail, tá bom? Combinado? Então, essa foi a nossa aula 132 e você que quer aproveitar e entrar no mapa da fonte, não perde a oportunidade, tá bom? Vem participar do desafio para você concorrer e quem sabe ser aluna de destaque que vai ganhar essa Bíblia de Estudo de presente e também aproveita o cupom surpresa, tá? Beijo, Deus abençoe vocês e amanhã a gente volta aqui com o resultado de viver uma vida que agrada a Deus, de ter um coração treinado e de não cometer os 3 erros que nós estudamos na aula 131, tá bom? Beijo, Deus abençoe, até amanhã.